Às 12h56, Paulo recebeu uma mensagem de sua irmã Magali, perguntando quanto tempo mais iria levar para chegar no apartamento de sua mamãe, pois ela já havia chegado e esperavam por ele. Paulo respondeu que o tráfego estava muito ruim, mas que não iria demorar muito, pois estava quase chegando. 9 minutos depois, às 13h05, Paulo recebeu uma outra mensagem, agora da mamãe, perguntando onde estava sua irmã Magali. Paulo respondeu que não estava para brincadeira, que estava cansado, nervoso e que acabava de receber uma mensagem de sua irmã avisando que já havia chegado. A mamãe respondeu que não estava brincando, que Magali ainda não havia chegado e não estava em seu apartamento. Logo em seguida, Paulo recebeu uma outra mensagem de Magali, pedindo para ele comprar um refrigerante antes de subir ao apartamento da mamãe. Poucos minutos depois, Paulo chegou no apartamento. Magali realmente não estava. Segundo a polícia, ela havia sido atropelada por um trem às 11h55 daquela manhã. Ou seja, 1 hora antes da primeira mensagem. Eu sei que muitos irão pensar que certamente as mensagens foram enviadas por uma pessoa que encontrou o telefone de Magali. É possível. Porém, como a pessoa podia saber quem era o irmão, a mamãe, e ainda por cima de que Paulo e Magali haviam marcado um encontro na casa da mamãe? – 23h, 5 de março de 2020. Joseph abriu o celular e leu a mensagem que dizia: Oi, José, sou eu, Paulo, teu melhor amigo. Joseph não podia acreditar, pois apesar do nome da pessoa ser o mesmo da única pessoa que ele chamava de José, aquilo era impossível e só podia ser uma brincadeira de mau gosto. Afinal, Paulo havia falecido 2 anos atrás. Joseph pensou em responder e reclamar, mas achou melhor não dar corda àquela estúpida brincadeira. Porém, poucos segundos depois, Joseph recebeu uma outra mensagem. O que aconteceu, José? Sou eu, Paulo. Ao invés de responder, Joseph ligou para o irmão de Paulo, contou das mensagens que acabava de receber e perguntou se eles haviam jogado o telefone do seu amigo no lixo. O irmão disse que não, que o telefone estava guardado numa caixa dentro de um armário no quarto da mamãe. Joseph pediu a ele que, por favor, verificasse se o telefone continuava na caixa. Poucos segundos depois, ele respondeu que sim, que continuava na caixa e que, apesar de todo aquele tempo guardado, ainda possuía 10% de bateria. E outra coisa, Joseph, as tuas mensagens estão no telefone. Somente as tuas. As dele não. Joseph agradeceu e desligou. E logo em seguida recebeu uma outra mensagem. José, a bateria está acabando. Adeus, meu amigo. Inté. O Inté foi a gota que faltava para confirmar que as mensagens realmente foram enviadas por Paulo, o seu melhor amigo. Pois em qualquer mensagem que enviava, o Inté era a última palavra que escrevia. – 19h, 16 de junho de 2019. A mamãe abriu o telefone e leu a mensagem da filha Marisa, que dizia: Mamãe, adivinha quem chegou? A mamãe respondeu: Quem, filha? O tio Antônio, escreveu Marisa. Avisa para ele que já estou a caminho e daqui um pouquinho eu chego. Pediu a mamãe toda feliz. Tá bom, ele está no banheiro, disse Marisa. Uns 20 minutos depois, a mamãe chegou em casa e perguntou onde estava o tio Antônio. Marisa respondeu que o tio continuava no banheiro.
pois desde que chegou, entrou e não saiu. A mamãe foi até a porta do banheiro, bateu e perguntou se o irmão estava bem. Mas Antônio não respondeu. A mamãe bateu e chamou umas 3 vezes mais. E como o irmão continuou calado, ela resolveu abrir a porta e checar. O banheiro estava vazio. O tio Antônio havia sumido. No espelho sobre a pia havia um pequeno coração desenhado com sabonete. Meia hora depois, a mamãe recebeu um telefonema da cunhada, a esposa do tio Antônio, informando que ele havia sofrido um acidente e falecido 2 horas atrás. Poucos minutos depois de falar com a cunhada, a mamãe recebeu uma mensagem que até hoje não sabe como explicar. Apenas um emoji. Um simples coração enviado do telefone do irmão, Antônio.